Nós iniciamos uma gravação, assim, de surpresa após o culto, quando Ingrid Hort, que é nossa prima, por parte do pai e da mãe, é todo um aglomerado de parentesco. Mas ter a Ingrid aqui é uma resposta de uma ação de Deus, que foi como um corte lá para Blumenau e sacou a família Hort, de Rolando Hort, e depois pegou a Ingrid sozinha e levou para Porto Alegre. O que nós queremos discutir com a Ingrid é o que Deus fez com que ela fosse arrancada assim do meio da parentela e da sua família e arrancada como um carvalho. Nós estamos falando sobre o carvalho, a Donner Eiche, um carvalho que os alemães, lá em Fritzlar, onde nós estudamos, achavam que o deus Donar residia nessa árvore. E quando chegou Bonifácios, o bispo missionário, vindo da Inglaterra, chegou em Fritzlar e lá tinha um povo chamado os Schatten. Eles não eram germânicos nem saxônicos, era um povo isolado que residia lá, e eles tinham o seu deus que residia num carvalho chamado Donner Eiche. E quando o missionário, o bispo missionário Bonifácios chegou àquela cidade, eles disseram para ele: olha, o nosso Deus mora aqui nesse carvalho. E ele disse: então vamos marcar um encontro e eu vou derrubar, vamos ver se esse Deus está aí mesmo ou não. E os pagãos, os Schatten, eles ficaram assustados, e quando caiu o carvalho e o povo viu que nada aconteceu ao audacioso missionário que cortou o carvalho, então quase que o principal foco da evangelização da Alemanha fez a Alemanha se converter. O foco principal, o ponto principal da evangelização do povo da Alemanha para o cristianismo foi a derrubada desse carvalho. Agora, Ingrid, Deus usou um machado também para cortar a sua árvore e levar por onde quer que Ele queria que você fosse, em mais de 20 países evangelizando. Você pode breve nos dizer, primeiramente, só de onde vem, onde reside atualmente, e cita alguns dos países que você tem evangelizado nos últimos anos. Sim, Maria, eu saí de Blumenau, Santa Catarina. Eu recém tinha feito 16 anos e meu grande sonho, e também junto com os meus pais, era fazer enfermagem, né? E aí eu soube dessa possibilidade de ir para um internato, porque eu recém tinha feito 16 anos, em Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento. E lá foi o primeiro curso técnico de enfermagem, de 1974 até 76. Então foram 3 anos. E eu fui a Porto Alegre, graças a Deus, com a bênção dos meus pais, né? E eles, inclusive, enfrentaram as outras tias, parentes, tudo, porque disseram que está deixando a filha ir para o mundo, né? Achando que o que poderia acontecer. Mas eles, com muita alegria, apesar da dificuldade da separação, porque eu realmente sempre me dava muito bem com os meus pais, eram meus companheiros, e nós nos dávamos muito bem como família, né? E, inclusive, na época eu tinha um namorado, então tudo isso parecia que eram todos os motivos para eu ficar em Blumenau. Mas eu tinha esse objetivo tão forte, e até quando eu era bem jovem, eu me lembro, criança ainda, que alguém me perguntava: o que tu quer ser quando crescer? Como geralmente se pergunta para as crianças, né? E eu respondia: eu quero ser enfermeira missionária. E eu gostava, eu me lembro que eu ia no hospital, para mim era algo muito bom, eu gostava de ir no hospital, visitar as pessoas, porque eu admirava aquilo. Bom, indo a Porto Alegre, então eu gostei sempre muito de ler. E isso também graças à mãe, a mãe comprava livros, mesmo nas dificuldades, mas ela dava um jeito de comprar um livro, e esses livros me faziam sonhar, me faziam viajar. E a mãe também dizia: eu viajo através dos livros. Tanto que o meu nome, Ingrid, veio a partir de um livro que a mãe leu.
a princesa Ingrid, né? Não sou exatamente uma princesa, mas a princesa de Jesus, como dizem, né? E então os livros me incentivaram. E uma vez, eu lembro muito bem, eu li um livro sobre a igreja que sofre por amor a Jesus, sentei na cama e disse: Jesus, eu um dia quero conhecer a igreja que realmente sofre por amor ao Evangelho. E com isso eu comecei, em Porto Alegre, a procurar pessoas que realmente trabalhavam com missões, né? Eu sempre digo que tem a nossa parte e a parte que Deus faz, né? E comecei a cercar essas pessoas, mais livros sobre missões, até que eu conheci Siegfried Sils, que é o fundador da Missão a Fim de Proclamar, e através do que eu via ele falar, ele foi a Moçambique, Rússia, Sibéria, na época da União Soviética, levando Bíblias, né? Sempre o objetivo era levar Bíblias. Até que eu fui a primeira vez em 1992, então para Cuba, levando Bíblias, o principal objetivo. E foi algo, então, de Cuba, depois para Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, na África. Passamos por Senegal, foi uma experiência muito forte em Senegal. Daí, Colômbia, fui para os Estados Unidos, onde tive contatos também com outros missionários. E, com uma grande alegria, conheci Israel, Alemanha, Suíça, também sempre através da igreja, contatos missionários, né? E assim, eu jamais imaginei, quando saí de Blumenau, bem em Colônia, eu era a última lá dos parentes, tu sabe bem onde é que a gente morava, né? Fiz todo o ginásio de bicicleta, então chegava suada e suja de poeira, que um dia Deus fosse me levar para esses países, né? E é realmente a mão de Deus guiando, e eu creio que Ele colocou esse desejo no meu coração. Então, quando eu rompi, vamos dizer assim, com Blumenau, agora eu estava em Porto Alegre, sozinha, e foi um desafio muito grande permanecer também na fé. Eu queria usar o seu testemunho especialmente para enfatizar a questão da machadada que Deus usou para... Quais você considera as machadadas mais fortes que Deus usou para fazer de você a pessoa que você é hoje? Porque, afinal, ficando lá em Blumenau, você não teria tido essas condições, e aí Deus botou o machado, e acho que botou nas raízes, e tirou você. Quais foram as 3 principais machadadas que você sente que fizeram de você essa pessoa? Que Deus cortou o passado, é o corte de uma árvore, né? Para fazer a Ingrid que ele hoje tem. Eu creio que a primeira foi a decisão realmente de sair de Blumenau, e de sair da casa dos meus pais, que foi uma decisão muito difícil, muito forte. A segunda, quando eu já estava em Porto Alegre, e agora formada, eu tinha que decidir se eu voltaria ou não a Blumenau. E ali de novo, então, porque eu sempre digo que depois de Jesus, meu grande amor foi a profissão, né? E ainda é, até hoje, né? E diferentes formas. Agora eu tinha que decidir se eu voltava a Blumenau simplesmente para casa dos meus pais, ou se eu estaria lutando sozinha com outras amigas, tudo, em Porto Alegre. Então, o segundo foi essa decisão: eu quero ficar em Porto Alegre, eu quero crescer profissionalmente, mas especialmente por tudo que Deus tinha começado a trabalhar na minha vida. Eu estava conhecendo pessoas, e tudo que em Blumenau seria mais difícil, por morar no interior, né? Então, essa segunda decisão. Depois, trabalhando já no hospital, a dedicação realmente da minha vida, deixando muitas vezes compromissos, amigos, e começando essa vida de missionária, né? Saindo de casa, deixando programações, optando em, às vezes, até estar sozinha nas viagens, tudo. Então, eu creio que a primeira foi saída de casa, a segunda, decisão: eu vou ficar em Porto Alegre e enfrentar tudo que vem, né? E porque lá em casa eu teria o ninho pronto, né? Ali eu tive que fazer o ninho. E a terceira decisão foi essa de, às vezes, abrir mão de estar com amigos, com pessoas, até situações mais confortáveis, para realmente ir para campos missionários, onde nem sempre as coisas são fáceis, né? Foram decisivas. Quantos anos você ficou na enfermagem como enfermeira? Eu acho que você trabalhou até na UTI.
Eu 30 anos trabalhados, mais os 3 anos de curso, então foram 33 anos direto no hospital. Realmente 90% foi em UTI, cirurgia cardíaca, e uma parte também na hemodiálise, né? Eu trabalhei nesse tempo. Mas a maior parte do tempo foi em UTI, ou UTI também da cirurgia cardíaca, os dois, porque é a mesma UTI, só diferentes atendimentos, né? Então foram 33 anos direto no hospital, né? Agora, considerando tudo isso, a machadada espiritual que Deus usou, porque afinal só trocar de lugar não teria trazido os frutos, mas qual foi o corte mais certeiro que Deus fez para com que essa enfermeira se tornasse uma missionária de Cristo? Porque isso não estava embutido na enfermagem. Exato. Ali também foi uma decisão muito forte quando eu era da igreja bem tradicional, né? E agora eu tinha que tomar uma posição de realmente... Eu sempre digo assim, para você realmente ser cristão, ou você é cristão ou não é. Não existe o caminho do meio. E eu me confrontei com essa situação. Eu não podia continuar como eu estava. Eu tinha que tomar uma posição para Jesus. E aí comecei a frequentar uma igreja onde realmente exigia um testemunho, vamos dizer assim, um testemunho de vida, uma vida mais íntima com Jesus, né? Eu creio que eu tinha me convertido em Blumenau, ali na igreja evangélica, mas depois buscando uma vida realmente com Jesus, até para enfrentar o que eu estaria enfrentando depois nos campos missionários, né? E isso foi um corte praticamente radical, porque para os meus pais foi difícil quando eu saí da igreja tradicional e fui para uma igreja que a princípio eles não conheciam, né, um grupo denominacional. E isso foi uma situação bem complicada no momento, mas conquistados com amor, e quando eles viram o meu testemunho, isso foi, creio que o mais importante, mais do que as minhas palavras, foi as minhas atitudes, porque às vezes... Eu considero que o corte do machado é uma intervenção muito séria. Não é para brincar, não. Não é para passar chimia e nata de morango, ou nata com morango. Mas o corte primeiro foi sair para estudar, depois foi a decisão por Cristo, e a terceira machadada. Eu soube de um momento muito forte ainda, foi o batismo. Foi uma machadada forte essa também? É que essa foi uma muito forte, porque quem vem de uma tradição onde tem o batismo de criança, né? Então o batismo de adulto, que eu considero realmente o batismo de uma decisão de arrependimento de Cristo, com a vida com Jesus, essa foi bastante complicada, porque até foi interessante, porque eu estava com a programação de segunda-feira ser batizado nas águas, e no sábado veio a Porto Alegre o pastor que tinha me batizado como criança. Foi um confronto muito forte, e ele veio especificamente, ele entrou em casa e disse, eu tenho a impressão que tu vai te rebatizar, porque essa é a visão que eles têm, né? Então eu coloquei o meu ponto de vista bíblico dentro da palavra de Deus, mas ele tinha tido experiências muito ruins, Mário. Então eu não condeno ele, ao contrário, né? Porque ele teve muitas pessoas que ele acompanhou, e às vezes quando tomaram outro passo, um menosprezo, tipo assim, mas tu vai para o inferno por isso e aquilo, um julgamento muito duro. Então quando ele não sabia de nada, ele veio simplesmente para me visitar, e não existe coincidência para Deus, mas Deus direcionou assim. Aí eu pude explicar para ele por que eu estava, inclusive uma frase que ele me disse, então quer dizer que tudo que nós fizemos por ti, porque ele era meu padrinho, a esposa dele é minha madrinha, e daí ele disse, tudo que nós fizemos por ti não valeu nada? Eu disse, não, tio, exatamente o contrário. Pelo fato de vocês terem me dedicado a Deus, de terem orado por mim, é que eu estou no ponto que eu estou, né? E também depois a experiência, vendo que eu não abandonei eles, que eu não menosprezei eles, foi uma conquista, e nós, até o final da vida dele, nós fomos grandes amigos, de sentar junto, de orar juntos. De novo, eu creio que o testemunho é que faz a diferença, né?
Eu entendo que o corte, até eu tinha um pouco de receio de chegar a dizer, mas quando um tema exige, eu preciso tocar na ferida e meter o machado. E eu digo, eu vou provocar a Ingrid para falar onde o machado doeu mais. E eu soube que também que quando você chegou nas águas, houve um forte toque que as pessoas sentiram agora, a árvore principal vai cair, da Ingrid. Até uma situação assim, eu tive que tomar naquele final de semana, foi quase que uma tortura, né? Porque eu tinha que tomar uma decisão entre o que eu tinha aprendido, o que eu tinha convivido com os meus pais, e agora a minha decisão diante de Deus, né? E o interessante é que eu fui, então, decidir que eu ia ser batizada, e quando eu cheguei lá, eu me dei em conta que eu tinha tido um sonho. Eu não sou de falar de que sonhos são isso, aquilo, mas enfim, Deus quis me dar assim. Quando eu tinha, antes, a gente estava em casa, era adolescente, eu tive um sonho que eu cheguei num lugar com uma carruagem, era uma festa, tinha muita gente, e eu desci da carruagem e sabia que a decisão era minha. Tinha uma porta na minha frente, eu desci e coloquei a mão no trinco, e eu sabia que nessa porta eu só poderia entrar sozinha. Não tinha palavras, nada, mas tinha uma convicção interior. Eu olhei para trás, vi meus pais, e mesmo assim eu abri a porta e caí num vazio, né? Eu me lembro bem que fechei muitos olhos porque era muita claridade. E aquilo passou. Eu achei que eu ia morrer. De manhã, quando eu acordei, eu disse, não, vou morrer e tudo, mas se passaram os anos e eu estava aí. E no dia do batismo, exatamente quando pisei na escadaria para descer as águas do batismo, aquele sonho veio completamente à minha mente, né? Eu tinha tomado uma decisão, eu não estava menosprezando meus pais, muito ao contrário, porque eles me levaram a conhecer Jesus, mas a decisão, essa decisão por Jesus é pessoal, é única. Ninguém pode fazer por ti, né? E eu tinha tomado a decisão certa. Então, realmente, quando eu entrei aquelas águas do batismo, foi um impacto muito grande. E as pessoas viram realmente que algo tinha acontecido comigo, porque eu tinha uma absoluta convicção que Deus estava presente, que era o certo, que eu tinha. E aí, chegando em Blumenau, eu contei para os meus pais, para esse meu tio, que é pastor, eu só falei para ele, você vai voltar para Blumenau, para Santa Catarina, mas não fala com os meus pais, eu quero falar com eles. Ele cumpriu, também não falou. Quando cheguei em casa foi um pouco complicado, né, explicar para eles, mas depois eles viram que algo tinha acontecido. Não era uma quebra de uma tradição apenas, mas Deus tinha feito uma mudança radical na minha vida, né? Então, não tenho dúvida que foi uma machadada muito forte. Muito obrigado, Ingrid. Você colocou todo o nosso dilema. Eu estou falando de cortar um carvalho, uma árvore. Eu já tenho medo de chegar diante de uma árvore com um machado. Imagina o pastor Mário erguendo o machado diante de um pinheiro, de uma araucária em Curitiba. Qualquer pessoa que está por perto vai voar em cima de mim e me arrancar o machado das mãos. Mas a vida espiritual é também assim. Deus mete o machado e aí ninguém segura. A árvore cai. E cai para o lado que Ele quer. E eu gostaria que você finalizasse a tua conclusão, nos desse a tua conclusão. O que você acha do mais importante que, através da obediência, de aceitar esse corte dessa árvore, surtiu de efeito em sua vida? Nisso tudo eu vejo, Mário, Deus nos possibilita, Ele não nos força a ter, tipo assim, Ele oferece o machado para cortar determinadas situações. Nós podemos obedecer ou não, mas quando nós obedecemos, deixamos Deus trabalhar, é a melhor decisão, porque Ele sabe o que está fazendo, né? E quando nós tomamos essa decisão, Deus vai cortar, isso dói, isso sempre envolve decisão, dificuldade com que nós temos nossos pré-conceitos, né? Mas a partir daí, Deus pode fazer algo novo. Quando nós nos esvaziamos, né? Vamos dizer assim, a árvore está no chão, mas vai brotar algo diferente. Ele pode fazer algo diferente. Então, sempre que estamos diante de decisões, ficamos inseguros, gera uma crise. Mas toda crise nos apresenta duas situações, para melhor ou para pior. Então, cada um escolhe. Mas quando escolhemos andar com Deus, certamente é o melhor, né? E Ele nos apresenta algo novo. Ele nunca vai oferecer um corte sem nos oferecer o melhor. Não existe.
Quando Bonifácios cortou a árvore lá onde nós estudamos na cidade de Fritzlar, bem no centro da Alemanha, toda a evangelização da Alemanha se propagou no ano 723 e até hoje o dia de Bonifácios é comemorado com os bispos da Alemanha pela influência dramática que o corte desse carvalho produziu para a evangelização de toda a Europa até. Vejo um paralelo, Ingrid, como minha prima, a sua mãe me disse que ela falou para o meu pai, o dia que ele disse para ela, nós compramos uma propriedade em Curitiba, vamos vender aqui e vamos residir em Curitiba, vamos sair de nossa casa e parentela. E ela disse, Roland, você e minha irmã vão nos deixar? Isso era uma afronta, sair da parentela e sair daquele ninho gostoso. Eu gosto deles lá hoje ainda. Mas então sua mãe disse para o meu pai, pois é, Deus também disse para Abraão, sai da tua casa e da casa dos teus pais, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrei. Assim ele fez com meu pai e assim ele fez com você pessoalmente, Ingrid, e nós agradecemos a Deus depois de... Isso foi em 1954. Então fazem 62 anos. A Deus seja toda a glória por ter cortado essas árvores. Um abraço para você. Obrigado pela entrevista.